Neste vídeo, nós vamos tratar da sobrecarga de operadores em classe C++. C++ permite que você use operadores padrão da linguagem não só com os tipos fundamentais, aqueles que vêm de fábrica, mas com objetos das classes que você criou. Peguemos, por exemplo, o operador cruzinha, que normalmente é a soma. Se você tem três variáveis inteiras, A, B e C, você pode atribuir a A o resultado da soma de B mais C, escrevendo A igual a B mais C. Com a ferramenta da sobrecarga de operadores, você passa a poder fazer isso com objetos dos tipos que você criou. Por exemplo, você criou a classe myClass e criou três objetos A, B e C desta classe. Então, se você fizer a sobrecarga do operador cruzinho, o operador soma e do operador de atribuição, o igual, você passa a poder escrever na sua linha de código A recebe B mais C. Então, você usa com os seus tipos da mesma forma que você usa com os tipos fundamentais. Para que isso seja possível, você tem de criar funções que indiquem ao compilador o que você quer que seja executado com a cruzinha e com o sinal de atribuição. São as chamadas funções operador. São funções normais, funções membro, funções clássicas, que a diferença dela é que o nome da função é operator alguma coisa. Na hora que o compilador encontrar uma função chamada operator alguma coisa, é esta função que será chamada ao encontrar este operador. Se você criou a função operator cruzinha, é ela que será chamada nesta hora sim. Tirando essa questão do nome, ela é uma função igual às outras. Então, ela pode ter parâmetros, um tipo de retorno e um código. Quais operadores podem ser sobrecarregados? Quase todos. Por exemplo, a cruzinha, que nós vimos nesse exemplo, a subtração, o produto, a barra, o operador de atribuição, o menor ou igual, o colchete, o parênteses. Quase todos os operadores que fazem parte da linguagem. Você só não pode criar novos operadores. Você, depois que criou a função membro, operator alguma coisa, você passa a ter duas maneiras de usar esta função. Você pode usar do modo clássico, b.operator mais c ou b mais c. Quando você sobrecarregou uma função membro operator, é porque normalmente você quer utilizar dessa forma. A recebe B. Pode ser escrito assim, A igual a B, ou A.operator igual B. E encadeado, A recebe B mais C, isso é A.operator igual, que recebe como parâmetro o retorno de B.operator mais C. Você pode sobrecarregar nessas funções operator qualquer coisa no código. Você pode, mas não deve, sobrecarregar a função com um sentido muito diferente do sentido usual. Se você sobrecarrega o operator mais para fazer uma coisa que é parecida com uma divisão, seu programa se torna incompreensível e isso é uma péssima programação. Para alguns operadores, existem duas formas de sobrecarregar, como uma função membro de uma classe C++, ou como uma função clássica C. Vamos pegar o exemplo do operador cruz, que é normalmente associado com a soma. Este é um operador binário, ou seja, ele atua em dois elementos. Você faz, por exemplo, A mais B. Você tem duas formas de sobrecarregar este operador. Através de uma função membro de uma classe, que se chama operator cruzinha. Neste caso, se você sobrecarregar o operador dessa forma, para fazer A mais B, o equivalente seria A.operator mais B. O operador atua em cima do objeto que fica à esquerda do operador, no caso A, e recebe como parâmetro o objeto que fica à direita do operador. A mais B fica A.operator mais, recebendo como parâmetro B. A outra forma de sobrecarregar o operador é não utilizar a função membro e utilizar uma função clássica C. Então, desta forma, eu criaria uma função clássica, operator mais, que não é membro de nenhuma classe, e ela recebe dois parâmetros, A e B, sendo que o primeiro parâmetro seria quem está à esquerda do operador e o segundo parâmetro quem está à direita do operador. Então, se eu sobrecarregar dessa forma, para obter o efeito de A mais B, eu vou chamar a função operator cruz, primeiro parâmetro A,
segundo parâmetro B. Então aqui a gente tem a lista de operadores que podem ser sobrecarregados de duas formas ou só como função membro. A gente tem operadores unários, que são aqueles que só recebem um parâmetro. Por exemplo, o operador unário menos, que é normalmente associado com o negativo de um objeto. Então, se você quer fazer menos A, você pode fazer A.operator menos sem nenhum parâmetro, ou faz uma função clássica operator menos que recebe um parâmetro. Os operadores binários, nós temos vários que podem ser sobrecarregados das duas formas, mas temos alguns que só podem ser sobrecarregados como função membro. Por exemplo, o operador de atribuição, o igual. Quando você quer fazer A igual B, ou seja, A recebe o valor de B. Este operador só pode ser sobrecarregado como função membro. Da mesma forma, o operador colchete, o operador de indexação, o operador parêntese, que é o que transforma, digamos, o objeto numa função, e o operador de desreferenciação. Um caso especial são esses operadores de incremento e de decremento, o mais e o menos. Por quê? Porque eles podem ser utilizados de duas formas. De forma pré-fixada, na frente do objeto em cima do qual eles vão atuar, ou de forma pós-fixada. Você pode fazer mais A ou A mais. Como os dois são operadores unários, que só recebem um argumento, a gente precisa de, na hora de implementar, diferenciar um do outro. Então, se usa um truque na linguagem C++, que o operador pré-fixado, que é o que deve ser usado com mais frequência, ele, como não recebe nenhum parâmetro adicional, ele não tem nenhum parâmetro. Já o pós-fixado, para diferenciar do interior, ele tem um parâmetro inteiro, que na realidade não tem nenhuma utilidade, ele não serve para nada, mas se você sobrecarregar o operator mais com um parâmetro inteiro, isso quer dizer o operator mais pós-fixado. Alguns operadores, embora eles possam ser sobrecarregados das duas formas, via função membro ou via função clássica, têm algumas recomendações sobre a melhor forma de fazê-lo. A primeira delas é para operadores binários que recebem dois parâmetros do mesmo tipo. Por exemplo, o operador para somar dois objetos do mesmo tipo. Você criou uma nova classe, números complexos, por exemplo, e você quer sobrecarregar a soma entre dois números complexos. Esse é um operador binário e que os dois objetos são do mesmo tipo. São objetos da classe que você acabou de criar e você está criando uma sobrecarga para um operador desta classe. Nesse caso, é mais recomendável que você sobrecarregue utilizando função clássica. Isso porque nós vimos que os construtores, em algumas situações, podem ser utilizados como conversor de tipo. Se você sobrecarregar o operador binário utilizando uma função com dois parâmetros, fica mais fácil para o compilador fazer a conversão quando for necessário. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, eu criei uma classe nova. Se eu for somar dois objetos da mesma classe, não tem problema. A recebe o valor da soma de B mais C. Se isso for convertido em utilização de função membro ou utilização de função clássica, vai dar a mesma coisa, porque esta função aqui que você sobrecarregou vai receber dois parâmetros do tipo myClass. Esse operator mais aqui, essa função membro, opera em cima de um myClass e recebe como parâmetro outro myClass. De qualquer dos dois jeitos vai funcionar. Agora, suponha que você ache interessante que você possa fazer as operações de soma também entre um objeto da classe myClass e, por exemplo, com um inteiro. Você quer que o seu programa, quem utilizar a sua classe, possa fazer A recebe o valor de B mais 1. Neste caso aqui, também vai dar certo dos dois jeitos. Se você fizer B mais 1, o compilador vai traduzir isso em B.operator mais 1. Aqui vai ter uma ligeira discrepância entre o tipo do parâmetro, que deveria ser um myClass, e você está passando um inteiro. Mas não vai ter problema, porque se você fizer um construtor para a classe myClass, que recebe como parâmetro um inteiro, ele vai ser chamado, vai converter esse inteiro
para uma classe e vai funcionar. Da mesma forma, se você fizer assim, operator mais b,1, esse segundo parâmetro que deveria ser um myClass vai ser convertido para myClass e funciona. Agora, quando é que dá problema? Quando você inverter a ordem da soma. Se você quiser fazer 1 mais c. Por quê? Nesta hora, se o operator mais estiver implementado como função membro, isso seria equivalente a 1.operator mais c. Ou seja, esse operator mais estaria operando em cima de um objeto do tipo inteiro. Isso é uma classe padrão do sistema. Na classe int, não existe uma sobrecarga do operator mais que receba como parâmetro um myClass. Então isso aqui vai dar errado, não vai ser compilado. Já se você tiver sobrecarregado como função clássica, vai dar certo. Porque aí no caso o primeiro parâmetro vai ser um inteiro, a sua função operator mais só recebe como parâmetros myClass, mas não tem problema, porque o conversor vai ser chamado e vai converter este inteiro para myClass. Por isso que quando você quer sobrecarregar operadores binários com dois parâmetros do mesmo tipo de uma classe que você acabou de criar, fica mais genérico se você fizer isso através de funções clássicas. Outro exemplo que sempre se enquadra nesse caso é a função operator menor e a função operator maior. Quando você estiver sobrecarregando os operadores de inserção e extração, que a gente normalmente associa com imprimir um stream ou ler de um stream. Neste caso, você sempre deve sobrecarregar como função clássica e não como função membro. Por quê? Porque o objeto que aparece à esquerda do operador é um stream. A coisa que você quer imprimir, que é o objeto da sua classe, é o parâmetro que aparece à direita do menor. Então, se isso fosse sobrecarregado como função membro, teria que ser uma função membro da classe stream, que é uma classe de fábrica que você não pode alterar. Então, neste caso aqui, a única forma de você conseguir fazer essa sobrecarga é utilizando funções clássicas. E essas funções clássicas, operator menor e operator maior, elas devem receber como primeiro parâmetro um stream, ou seja, onde elas devem imprimir, e devem retornar por referência a mesma streams que receberam. Por quê? Porque é muito comum que você faça em uma mesma linha várias chamadas da função operator menor. Então, se a gente viu o equivalente disso, a primeira chamada vai imprimir a string hello na string cout. Já este segundo chamada aqui do operator menor vai imprimir o endl no resultado retornado pela primeira função. Por isso que a primeira função, este menor aqui, tem de retornar o mesmo parâmetro que ela recebeu. Então, ela recebeu cout, retorna cout, para que a segunda chamada do operator menor possa imprimir esse endline no cout que foi retornado. Isso, evidentemente, se aplica nos casos em que você estiver sobrecarregando o operator menor e maior para fazer inserção e extração de streams. No caso em que esses operadores estejam sendo utilizados como operadores matemáticos, operadores para rotacionar um bit para a esquerda ou rotacionar um bit para a direita, aí não precisa dessa obrigatoriedade de implementar como função clássica e você vai ver o que é mais conveniente, se é como implementar como função membro ou função clássica. Um dos operadores mais importantes e que muitas vezes precisamos sobrecarregar é o operador de atribuição, quando a gente quer fazer o objeto receber o valor de outro objeto, por exemplo, fazendo A igual a B. Este operador é tão importante que, se você não fizer, o compilador fará um por você, da mesma forma que o construtor por cópia. Este operador de atribuição padronizado, que é feito pelo compilador, vai funcionar em muitas situações, exceto quando o objeto envolver ponteiros e alocação dinâmica de memória. É a mesma razão que a gente precisa fazer um construtor por cópia nesses casos, porque senão o ponteiro será copiado byte a byte e a gente vai ter dois objetos que apontam para o mesmo local, e não um objeto sendo
a cópia do outro. Se você tem alocação dinâmica de memória, você precisa fazer um operador igual próprio da sua classe. Se você quiser que a classe não tenha operador de atribuição, aí você coloca no ponto H explicitamente que você não quer que ele exista através da palavra reservada delete. Da mesma forma que existe o construtor por cópia e por movimento, a gente também tem um operador de atribuição por cópia e por movimento. A diferença é o que está do lado direito do sinal de igual na expressão. Se eu fizer A igual a B, por exemplo, A vai receber uma cópia de uma variável com nome B. Então, isso é chamado o operador de atribuição por cópia. Se a variável A recebe o valor de uma variável sem nome, será chamado operador de atribuição por movimento. Normalmente, a função que implementa o operador de atribuição por movimento é seguida do especificador noExcept, pela mesma razão que o construtor por movimento, ou seja, uma indicação para o compilador que aquela função não gera exceções. Para permitir que a gente faça encadeamentos de atribuição, A recebe B que recebe C, a função operator igual deve retornar o objeto que está sendo atribuído. Então, ela deve sempre terminar com return this. Então, neste caso aqui, quando você fizer B recebe o valor de C, B vai ter seu valor alterado e esta função aqui retorna uma referência a B. E com isso, A vai receber o valor dessa referência, ou seja, vai receber o valor de B. Normalmente, na implementação do operator igual por cópia e por movimento, a gente inclui uma proteção contra autoatribuição, contra erro do programador. Por exemplo, a pessoa fizer um mau uso do construtor por cópia, fazer A recebe A. Ou um mau uso do construtor por movimento, fazer A recebe move de A. A gente precisa testar se quem está do lado esquerdo do operador e quem está do lado direito do operador são a mesma coisa. Você faz esse teste testando os endereços. Se diz que é o endereço de quem está à esquerda foi igual ao endereço de X, ou seja, o endereço de quem está à direita, já encerre a função operator igual e retorne diz. Porque esse teste é essencial. Porque o operator igual começa deletando o valor antigo de quem está à esquerda, para depois fazer a cópia. Só que como se trata da mesma coisa, se você primeiro deletar o valor de A, quando for atribuir, A já não terá o valor que precisa ser atribuído. Então você sempre inclui essa linha de proteção, tanto no por cópia quanto no por movimento. E o código deles é, em linhas gerais, um código parecido com o do instrutor, seguido de algo parecido com o construtor. Então, no operador de atribuição por cópia, vai ter a limpeza do conteúdo anterior, que é algo que normalmente se faz no destrutor, seguido de uma cópia, alocação e fazer a cópia dos elementos, por exemplo, que é algo muito parecido com o que se faz no construtor por cópia. No operador por movimento, a gente vai fazer igual ao destrutor, limpar o conteúdo anterior e mover o ponteiro. Da mesma forma que no construtor por movimento a gente tem duas formas de fazer isso, no operador de atribuição a gente também pode fazer o ponteiro da esquerda ser igual ao da direita e depois zerar o da direita, ou zerar o da esquerda e depois fazer um swap. Vamos ver um exemplo de como ficaria a implementação dos operadores de atribuição por cópia e por movimento para a classe vetor, que a gente já utilizou em alguns exemplos anteriores. Um vetor é composto por um inteiro n e por um ponteiro x, um ponteiro para double. O operador de atribuição vai atribuir um vetor ao outro. Então recebe como parâmetro um vetor passado por referência constante e retorna uma referência a um vetor para permitir encadeamento. A primeira coisa que eu faço é testar se for uma autoatribuição. Se eu estiver fazendo A recebe A, eu já retorno this e encerro, não executo mais o resto da função. Depois vem um código parecido com o do instrutor, que é deletar o conteúdo da área de memória anterior para onde o ponteiro x aponta. E vou alocar uma nova área. Isso aqui é muito parecido com o construtor por cópia. O n de this vai ser igual ao n de v e o x de this vai apontar para uma área igual à área de v. Se n for maior do que zero, é uma área alocada para conter n double, se não, é no PTR. No caso, como se trata de uma atribuição condicional, eu também poderia reescrever essa linha, em vez de utilizar o if, utilizando um ternário. X recebe new double n, se n for maior que zero, ou no PTR. Alocada a nova área, eu copio todos os elementos de v.xi
para dis xi. E ao final retorna a referência a dis. Já o operador de atribuição por movimento, a gente tem duas opções. Em qualquer caso, o parâmetro é uma referência a um vetor temporário, uma referência não constante, e o retorno é uma referência a um vetor. E o operador de atribuição por movimento recebe o qualificador noAccept. Faço o teste de atribuição e, em qualquer caso, eu deleto o conteúdo anterior, tanto na versão 1 quanto na versão 2. Nessa versão 1, o que eu faço é o n de um ser igual ao n de outro, o x de 1 ser igual ao x de v, e 0 temporário v retorno dis. Aqui eu faço o n de dis ser 0 e o x ser no PTR, e faço uma permuta, uma troca do n e do x de 1 com o outro, também retornando dis ao final. Para concluir, vamos destacar algumas especificidades que devem ser seguidas quando nós estivermos implementando classes que têm alocação dinâmica de memórias. Primeiro, as obrigatoriedades que nós já vimos quando falamos dos construtores e da sobrecarga do operador. Toda carga desse tipo tem que implementar obrigatoriamente um construtor default, que não seja padronizado, e um construtor por cópia, que não seja padronizado. Também, obrigatoriamente, tem que ser implementado o destrutor e tem que ser sobrecarregado o operador de atribuição por cópia. Além disso, embora não seja estritamente obrigatório, mas é altamente recomendável e constitui uma boa técnica de programação, você também implementar o construtor por movimento, que não seja o construtor padronizado, também sobrecarregar o operador de atribuição por movimento. Além dessas obrigatoriedades, nós temos também algumas boas técnicas de programação que devem ser seguidas para evitar erros. Por exemplo, a alocação e a desalocação de memória, utilizando new e delete, só deve ser feita nos métodos obrigatórios das classes, nos construtores, nos destrutores e nos operadores de atribuição. Nas demais funções, incluindo outros construtores, métodos da classe ou na utilização da classe no programa principal, provavelmente para alterar os recursos alocados a um objeto, você pode utilizar alguma das obrigatoriedades que faz aquilo que você deseja, sem precisar manipular diretamente os ponteiros e a alocação de memória, utilizando as funções de baixo nível disponíveis em C++. Outra boa técnica de programação é que operadores de atribuição não podem ser utilizados na implementação do construtor. Você não pode fazer num construtor dis recebe um valor, porque o operador de atribuição começa deletando o conteúdo anterior da variável. Só que essa variável, como se trata de um construtor, ela não existia anteriormente, então o ponteiro dela contém lixo. Ao você tentar fazer a desalocação dessa área de memória, isso pode causar erro de execução. Vamos ver alguns exemplos de boa programação. Vamos utilizar a nossa classe vetor, que já apareceu anteriormente, composta de um ponteiro e de um inteiro. Então, primeiro, no construtor default da classe. Eu não posso fazer dis recebe o valor de um vetor criado com construtor default. Aqui tem vários erros. Primeiro, porque o construtor está se auto-chamando. Então, vai entrar num loop sem fim. E mesmo que não houvesse esse erro, ao fazer dis recebe algum valor, você vai tentar primeiro desalocar a área de memória do dis, o que não é possível, já que o vetor está sendo criado agora. O jeito correto de fazer isso é inicializando o n do vetor com 0 e o x com null PTR. Outra coisa que também não dá certo é, por exemplo, no construtor por cópia, eu utilizar o operador de atribuição, fazer dis recebe o valor de v, porque ao tentar desalocar a memória que está alocada para dis, isso vai gerar um erro grave. O que a gente tem de fazer é copiar o valor de n, alocar a área de memória para o ponteiro x, que vai ser o valor de retorno de um nil ou null PTR, e depois copiar os n elementos de v.xi para dis seta.xi. Se eu quero criar um vetor com 10 elementos, eu não vou criar um vetor vazio e depois alterar manualmente o seu número de elementos e o seu ponteiro. Eu vou usar o construtor específico que já faz isso. Se eu quero retornar um vetor vazio, eu não vou criar uma variável com nome v
e fazer explicitamente o n dela ser 0, x no PTR e retornar esse valor. Uma alternativa menos ruim, mas ainda não ideal, eu poderia criar esse vetor v já com 0 elementos e retornar v. Mas a melhor opção é não criar essa variável com nome desnecessário e já dar return, uma variável sem nome vazia. Se eu tenho dois vetores A e B e eu quero que B se torne uma cópia de A, eu não vou deletar o antigo conteúdo de B, fazer o n de B igual ao n de A, o x de B apontar para uma área do mesmo tamanho da de A e copiar os elementos. Por quê? Porque eu estou repetindo o código. Eu uso o operador de atribuição por cópia, que já faz tudo isso, libera a área anterior de B e copia todos os elementos de A para uma nova área que foi alocada em B. Da mesma forma, se eu tenho um vetor A e quero que ele passe a ter 10 elementos, eu não vou manualmente deletar a área anterior e alterar o número de elementos e o ponteiro. Eu uso o construtor específico e o operador de atribuição por movimento. Crio um vetor do tamanho que eu quero em uma variável sem nome e depois copio essa variável sem nome para A. Vai ser usado o operador de atribuição por movimento, porque quem está aqui à direita é uma variável sem nome e um temporário. O operador de atribuição já vai deletar a antiga área de memória de A e mover o conteúdo da variável sem nome para A.